Graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade. Espírito Santo, pedimos que tu nos guies, nos orientes, nos ministres e nos fales através da tua gloriosa palavra. Reconhecemos que fazer a tua obra nunca foi uma tarefa fácil, ao contrário, é uma tarefa muito desafiante, difícil, às vezes até demais. Mas nós contamos com a tua ajuda, contamos com a tua graça, contamos com seu sustento, com teu sustento, contamos com a tua misericórdia em nosso favor. Repreendemos toda a força das trevas, toda a força dos demônios, toda a força de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos lares, contra as nossas mentes, contra a nossa saúde, contra as nossas emoções. Nós repreendemos toda a força do mal e declaramos a tua presença em nosso meio e junto desta aula. Lava-nos com o precioso sangue de Cristo, perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades e transgressões cometidas contra ti, porque a tua palavra nos diz lá em Isaías 59:1 que o que nos separa nós de ti são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Que não sejam pecados e iniquidades não confessados que bloqueiem a comunicação entre nós e ti. Ao contrário, aqui estamos humildemente para reconhecer que precisamos do perdão de nossos pecados, precisamos da purificação do sangue de Cristo sobre os nossos pecados, precisamos da tua graça e da tua misericórdia, porque sem ti nada podemos fazer. Obrigado. Oramos e entregamos esta classe, também a classe que está o nosso irmão evangelista Kleber ali com o grupo do bacharel, que teu Espírito Santo também esteja ali abençoando, usando o teu filho, ministrando a tua palavra aos corações dos alunos do grupo do bacharel. Glórias a ti, honras e majestade te damos. Obrigado, tudo colocamos aos teus cuidados, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Tá chegando nossa irmã Eni. Vamos lá. Essa irmã Eni está entrando na conexão. Vamos lá. Perfeito. De momento ainda ela não tem a imagem, mas ela está ali, né, batalhando com o áudio. Meus irmãos, vamos então dar continuação à nossa matéria. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Eni Abreu. Para que eu fui falar o nome da mulher de Deus? Ela veio, ela foi e voltou, desapareceu na poeira. Mãe Ni, quando a senhora puder aparecer, apareça, por gentileza, a menos que a senhora esteja com alguma dificuldade na sua conexão. O Daqui a pouquinho eu mesmo, apareço, pastor. maravilha, obrigado pelo reply. A mesma coisa com o William, quando puder, William, aparecer, também apareça. Só o irmão Orsino, que de momento está com uma dificuldade, né? Ele já me havia comunicado, então ele hoje estará com o vídeo fechado. Vamos fazer uma rápida recapitulação da aula passada. É uma matéria que vai se estender até o dia 28 de abril. Antes que eu comece a aula, né, porque me vem à mente, né, as situações que eu tenho que falar rapidamente. Irmão Agrimar, conseguiu ler a minha mensagem? Eu lhe mandei uma mensagem hoje um pouquinho extensa. Isso. Da próxima vez, mande aquele telegrama para o endereço certo, né? Porque caiu num endereço meio complicado para não me trazer problemas, né, com o governo, certo? Agradeço. Se o irmão puder anotar para não esquecer. De todo o coração agradeço. Irmão João, espero o irmão amanhã. Isso, amanhã naquele horário, estiver chegando aqui, me dá um toquezinho, né? 5, 10 minutos antes, né? Porque geralmente eu estou no terceiro andar aqui do prédio, né? Porque eu estou com dificuldade de mobilidade. Então eu agradeço, irmão, me avisar 5, 10 minutos e já vai estar na mão a sua encomenda. Bonita essa camisa, irmão. Depois nós vamos conversar ao pé do ouvido se eu consigo comprar essa camisa. Tem que ser a sua, porque a sua tem a sua unção. Para ser a camisa de outro, não. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação da aula passada. Vou jogar aqui isto. Vou jogar aqui o slide. Então vamos fazer uma rápida recapitulação, porque é uma matéria de uma envergadura muito grande
e vai falar muito forte. Todos estão enxergando, quero ter certeza que todos estão enxergando. Está lá, Moagrimar, irmão, isso levantar o dedo é chamado dedo de autoridade. Já viu? Ó, dedo de autoridade, né? Levantar os dois dedos, então eu já acredito, né? Os outros dedos não levantaram, não sei por quê, mas a autoridade do dedo do irmão, isso, do irmão Agrimar, falou tudo, bateu o martelo, já está confirmado. Vamos lá, então. Vamos lá. A hermenêutica e a exegese, ela envolve isso aqui, ó. Ela tem uma influência muito grande em 5 áreas da teologia: a teologia prática, a bíblica, a exegética, a sistemática e a histórica. Esses são os assuntos que estão dentro da apostila, que estaremos resumindo aqui dentro dos slides, né? Que é a introdução hermenêutica, os sentidos das escrituras, o contexto das escrituras, as traduções bíblicas e a hermenêutica como material. Vamos à definição, né? Propósitos, funções da hermenêutica, divisões da hermenêutica, hermenêutica e exegese, implicações do uso da exegese. Preste atenção. A nossa matéria é hermenêutica e exegese 2. Mas nós vamos falar de uma situação parecida, entre aspas, mas ela é oposta, chamada exegese, não exegese com X. E a importância da hermenêutica dentro da Bíblia. Definição. Isso não pode fugir da nossa memória. Já temos visto isso na aula passada. A hermenêutica vem do verbo hermeneuem, que no grego traduzido como interpretar, e do substantivo hermeneia, interpretação. A hermenêutica é a ciência da teologia exegética. Calma que vamos explicar o que é teologia exegética para ninguém entre aqui em curto-circuito ou venha surtar. Tivemos um aluno e quando viu isso ele surtou em plena aula. Você acredita? Não, surtou. Deu um negócio nele. Ai, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Calma, vamos devagar. O santo é de barro, alguns são de talco. Então a gente tem que ir devagarinho para compreender certos termos que são realmente difíceis e diferentes. Então, a hermenêutica é a ciência da teologia exegética que se ocupa da compreensão de textos e que formula, estuda e critica os métodos de interpretação e o modo de aplicá-los corretamente. Agora você vai entender o que é teologia exegética. A teologia exegética é a disciplina da teologia que procura compreender o texto das Escrituras dentro de seu ambiente original. Entre as diversas ciências relacionadas com a teologia exegética, podemos descrever: letra A, o estudo das línguas sacras, hebraico e grego. Letra B, estudo dos manuscritos, códices e pergaminhos. Vamos explicar o que são os códices e os pergaminhos. Crítica textual, que é o trabalho para reconstituir o texto original nos manuscritos. E a hermenêutica, que é a ciência que formula regras e ensina os métodos de interpretação de textos. Compreensão de textos. A hermenêutica é a ciência da compreensão de textos. É possível ler um texto das Escrituras e não compreender o sentido ou a mensagem do mesmo. Hoje nós vamos entrar aqui em vários exemplos, tá? Nas Escrituras Sagradas, nós vamos entrar em vários textos, ok? E aí vocês vão comprovar da grande e urgente necessidade da hermenêutica. Vamos lá. Em Atos 8, 30, 35, eu vou resumir, porque se a gente ficar lendo muito texto hoje, nós vamos perder um pouquinho o foco e não vamos chegar ao objetivo que desejo levar
a meta principal da aula de hoje, que é levar aos alunos a se conscientizarem da urgentíssima necessidade da compreensão de textos. Mas eu vou resumir Atos 8, 30, 35. A história começa assim. Estava um funcionário, um alto funcionário da rainha de Candace. Talvez alguns de vocês se lembram deste texto, ou não. Alguém se lembra desse texto? Isto. A rainha de Candace, segundo a história, era a rainha da Etiópia, de uma região da Etiópia. A Etiópia, ao seu tempo, era dividido em vários pequenos reinos e estava ali o eunuco, né, um oficial. E ele estava num carro da época, né, que era um carro puxado por cavalos. E estava lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 53. Só que ele estava lendo, mas não estava entendendo nada. E aí vem o Espírito Santo e diz para Filipe: Filipe, aproxima-te deste carro, sobe nele. Aí subiu. Chegou lá, estava lá o eunuco lendo, e Felipe pergunta: entendes o que lês? E aí o eunuco responde: como entenderei se alguém não me guiar, ou se alguém não me ensinar, ou se alguém não me direcionar? É o que nós mostramos aí no slide, né? A palavra grega hodgesei, que é guiar, liderar. Então, meus irmãos, a hermenêutica é a ciência da interpretação, que propõe-se conduzir, liderar ou guiar o estudante nas escrituras, na compreensão ou entendimento do texto bíblico. Tá vendo ali o desenho do rapazinho? Parou ali numa encruzilhada, diante de um poste cheio de setinhas, de flechinhas, né? Não dá para ficar confuso? Para qual direção eu vou? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Acontece muito quando eu e você estamos na leitura de um texto sagrado. A hermenêutica, então, ela faz o seguinte: ela normatiza, pesquisa e critica os métodos de interpretação. A hermenêutica propõe-se formular métodos de interpretação, estudar e criticar os diversos métodos existentes. Aí temos o seguinte, ó, temos então um caráter de tríplice, um caráter em três partes da ciência hermenêutica. Então, a hermenêutica, ela normatiza, ou seja, ela dá regras. Segundo, ela nos ajuda a pesquisar. E terceiro, nos ajuda a entender a importância da crítica. Mas vamos entender agora melhor isso aqui. A normatização, como acabei de falar, estabelece regras para interpretar o texto. Não podemos interpretar nenhum texto ignorando que, para a interpretação de textos bíblicos, temos que obrigatoriamente seguir regras. B. Pesquisa. Os diversos métodos empregados na análise e interpretação de textos, mantendo-se sempre em construção, ou seja, não perder o foco. E a crítica? Qual a importância da crítica na correta interpretação de um texto bíblico? Os métodos que apresentam incorreções metodológicos, a si mesma buscando aperfeiçoamento conforme avanços específicos da disciplina. Modo de aplicá-los corretamente. Cabe à hermenêutica explicar o texto dentro de sua dimensão, escute essa, gramatical, histórica e teológica. Para tanto, é preciso que os métodos sejam empregados com habilidade, para que se obtenha uma interpretação que possa ser justificada cientificamente, isto é, de modo objetivo, racional, analítico e explicativo.
aplicativo. Vamos então agora a alguns exemplos bíblicos. Vamos a alguns textos que eu tenho certeza que vocês já passaram por ele, já leram estes textos, mas eu tenho certeza que deu o quê? Um probleminha ou um problemão na interpretação. Nós vamos fazer hoje uma viagem em vários textos, já que, como vocês já estão observando, a apostila ela foi construída de uma maneira muito prática, né? Você lê e responde aquelas lacunas, entende? Para os alunos que entraram agora, né, como nossa irmã Eni e o Orsino, as apostilas já estão a caminho, tá bom? Vão estar chegando no transcurso desta semana. Então, hoje eu peço mais uma vez um pouquinho da calma e da paciência. Vamos ainda estar usando o PDF, mas eu tive que alterar um pouquinho o funcionamento da aula para nós não ficarmos muito presos à apostila, porque estamos dentro do assunto, sem dúvida nenhuma, correto? Mas a temática ela não vai sair fora do foco necessário. E é obrigatório também que trabalhemos com a prática. O que é a prática? O exercício ou analisar textos. Lembre-se que você está no médio em teologia, né? Nosso irmão João e a maioria de vocês para estarem aqui já passaram pelo básico, correto? Já passaram pelo básico. Então não faz muito sentido quem passou pelo básico não se lembrar de algo de grande importância que estamos aqui falando. Pelo menos os que passaram conosco o básico em teologia, como irmão João, irmão Wilson, irmão William Orsino, passaram conosco também por esta matéria, né? E eu quero acreditar também que os outros irmãos já passaram e vão tão somente se relembrar. Também a irmã Eunice, se não me engano, ela também já passou conosco esta matéria, né? Hermenêutica e exegese. Então vamos agora à prática. Melhor do que nunca é a prática. Vamos começar então com um conjunto de textos entre o Novo e o Antigo Testamento. Vamos começar pelo Novo Testamento. Um texto curto, mas parece que não, causa uma dificuldade tremenda na interpretação. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 14. Vou aguardar que todos tenham as suas Bíblias abertas neste texto. Eu quero acreditar que um bom número de vocês já passaram pela leitura deste texto. Me surpreenderia se alguém nunca leu esse texto. Mateus 24, 14. Todos têm aberto? Alguém perdido ainda no caminho? Não? Só o William que foi arrebatado temporariamente. Voltou. O William Carvalho, né? Desculpe, que são dois Williams. Tem que mencionar os sobrenomes. Só falta termos um terceiro, né? Parece que está chegando aí um terceiro William. Hoje já me chamaram de New Jersey. Parece que nós vamos ter um terceiro William, mas só na próxima matéria. Parece. Mateus 24, 14. Me acompanhe, por favor, com muita atenção. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Versículo curtinho, não é verdade? Bem curtinho. Quem de vocês pode me dar a correta interpretação desse texto? Em poucas palavras. Fique à vontade, abra o seu áudio. Ninguém é obrigado, mas se não aparecer nenhum voluntário, eu vou indicar. Ô, pastor, esse texto vocês não falaram sobre ele na aula passada? Se eu falei, então a senhora vai se lembrar. Não, vocês falaram sobre ele. Eu não estava, mas eu assisti a aula e vi que vocês falaram Ou que será falamos. pregar o reino no milênio, Mas a senhora está lembrada do que falamos sobre esse texto? que a pregação do reino vai se dar no milênio.
Não, 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 não. Creio que a senhora está aí se confundindo. Esse evangelho é específico para um reino. Alguém está perdendo o fio da meada. Ai, 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 ai. Ah, é necessário redobrar da atenção, meus irmãos. Irmã Eni tem absoluta razão. Eu falei, mas alguém está se perdendo no caminho. Vou reforçar um pedido. É, então, Terão, então eu me confundi terão que mesmo. rever os vídeos para não perderem o fio da meada. Não quero fazer isso uma obrigatoriedade, por favor. Mas se eu perceber dificuldade, eu vou pedir então que seja uma obrigatoriedade. Vai fazer parte do currículo. Por enquanto, eu quero não fazer isso para dar a entender que eu estou forçando, entende? Mas se eu perceber muita dificuldade nessa matéria, então eu vou pedir como obrigatoriedade. Preste muita atenção, meus irmãos. Preste bastante atenção e vou pedir com que todos revejam o vídeo desta aula ou das próximas aulas, porque eu vou voltar a fazer a mesma pergunta entre duas, três, quatro aulas e eu quero ter certeza que alguém vai saber. Porque aí tem alguma. Porque se não saber, então tem duas coisas que eu vou constatar. Ou o problema está em mim, e é fácil, né? Eu saber que o problema está em mim, ou o problema vai estar no aluno. Eu quero detectar por onde vai o problema, para eu ajudar a mim, se o problema é comigo, que eu não tenho problema. Se o problema está em mim, seria humilde o suficiente para admitir, ó, o problema está comigo. Então vamos procurar trabalhar da maneira mais mastigada possível para alcançar o entendimento de todos. Agora, se o problema é com o aluno, já é outro assunto. Aí eu vou ter que trabalhar com outro método para alcançar a todos por igual. E eu estou me esforçando ao máximo com um método que alcance a todos por igual. Mas aí eu peço redobrar a atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando eu falo na Bíblia de evangelho, escute só isto, evangelho, eu estou falando exatamente do quê? Vamos começar com algumas perguntas. Quando eu falo de evangelho, eu estou falando exatamente do quê? Das As boas boas novas. novas. Boas novas, exatamente, boas notícias que envolvem salvação. Então, guarde isso. Todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra evangelho sozinha, sem aditivos, que aditivos? Palavras que estejam fazendo conexão com a palavra evangelho. Repito, quando todas as vezes você ler a palavra evangelho na Bíblia sozinha, ela está ligada a boas novas de salvação, está ligada ao plano de salvação que Deus tem para com todos os homens. Ok, agora lembrando que as boas novas na Bíblia, ela foi traçada de uma maneira para alcançar épocas e diferentes períodos de tempo. E aí o evangelho se divide em três épocas, três períodos de tempo diferentes. Cronologicamente começa com o evangelho da graça. Algum de vocês aí pode abrir, por favor, em Atos capítulo 20, verso 24 e ler para nós, por gentileza, em voz alta, abrindo, claro, o seu áudio. Atos capítulo 20, versículo 24. Isso não pode ser esquecido de forma nenhuma, irmãos. De forma nenhuma. Atos Porém, cap... Sim, porém, em adiante. nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Anote. Primeiro tempo do Evangelho. Evangelho da graça. Quando e quem prega o Evangelho da graça? Primeiro, quando começou a ser pregado o Evangelho da graça? Alguém tem ideia? Alguém se Quando lembra? Jesus veio, Não necessariamente.
Dá a impressão que sim, mas não foi necessariamente quando Jesus veio. A partir de Cristo, não? Não necessariamente. É A interessante o que eu descida, vou dizer agora. a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro começou a pregar. Exatamente. Aí, anote para não esquecer, ou então reveja o vídeo. O Evangelho da Graça começa exatamente com a descida do Espírito Santo. Aonde está escrito isto? Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Praticamente todo o capítulo 2 traça a história da descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, aquela manifestação gloriosa, sobrenatural, e que tem Pedro como instrumento para trazer a primeira mensagem do Evangelho da Graça. Lembre-se que graça é traduzido pela palavra grega charisma, ou charismata, favor imerecido ou presente que gera alegria. Então procure ter isso em mente. Então começa aí. Então, quem é ou quem são os pregadores do Evangelho da Graça? A igreja. A igreja é a pregadora do Evangelho da Graça. Quando termina o tempo da pregação do Evangelho da Graça? Alguém imagina quando? Que não vai ficar por toda a vida. Vai chegar num Quando não tempo que tiver mais para. igreja. Como? Quando não tiver mais igreja. Quando vai ser isso? Seja mais Quando exato. Qual vai ser o acontecimento que vai marcar o fim do Evangelho da Graça? o soar da última trombeta, quando a igreja for Seja mais arrebatada. específico. Mais O específico. arrebatamento. O O arrebatamento da igreja. arrebatamento. Oh, William, custou, William. Diz que o William não tomou hoje aquela latinha boa de Red Bull para dar aquela alavancada boa. O arrebatamento é um acontecimento na Bíblia que termina, fecha o ciclo do Evangelho da Graça. Anotou aí? O Evangelho da Graça começa no dia de Pentecostes, para facilitar, começa no dia de Pentecostes com Pedro e se fecha, se encerra, conclui-se no dia do arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento da igreja? Tchau, acabou, terminou o tempo do Evangelho da Graça. Aí vem a questão do texto que acabamos de ler. E este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Preste atenção. Tem bons pregadores aí afora. Nas redes sociais, dezenas ou centenas deles, batendo assim na tecla. Igreja, enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, Jesus não poderá voltar. Amém! Amém! Amém nada! Amém! E o povo parece igual a papagaio repetindo amém, amém o quê? Calma, para! Vigia, homem! Vigia a serva na terra. O negócio não é assim, não. Temos que entender o que estamos lendo. E tem pregadores que não entendem o que estão lendo, estão jogando para a igreja, e a igreja, igualzinho, com todo respeito, irmãos, a papagaio está repetindo. E estão repetindo coisas erradas. Aqui está falando do evangelho que se seguirá depois a pregação do evangelho da graça. Quando é que começa o evangelho do reino? Alguém tem ideia? Então, é isso que para mim eu tinha ouvido na aula passada, vocês falando que era no milênio, Não, senhora, Durante a tribulação, não irmão. está conseguindo na pegar o negócio. tribulação. Exatamente. O evangelho do reino começa exatamente na tribulação. Ok. Na tribulação. Ok, Começou a tribulação, começa a pregação do evangelho do reino. entendi. Jesus, preste atenção, ele veio anunciar o evangelho do reino. Essa palavra, este verbo anunciar, aparece mais de 38 vezes nos 4 evangelhos. Mais de 38 vezes. É a palavra grega kerigma, ou kerigamatos, que quer dizer apresentar, anunciar. Na nossa cabeça, apresentar e anunciar
é o mesmo que pregar, mas não é não. Jesus veio anunciar, veio apresentar. Eis que vos anuncio o reino de Deus. Lembra-se disso? Jesus falou isso diversas vezes. Mas ele nunca falou, eu vim pregar. Preste atenção, ele nunca disse, eu vim pregar, eu vim anunciar. Porque ele veio preparar o caminho para lá no futuro outro grupo definitivamente vir pregar. E quem vem pregar? Ou quem vai pregar o evangelho do reino? Vamos lá, alguém se lembra? Israel. Os judeus. A tribulação é um período de 7 anos dividido em duas partes iguais de 3 anos e meio. Guarde isso, ou anote. A tribulação é um período de 7 anos no seu total, dividido em duas partes iguais de 3 anos e meio ou 42 meses. Na primeira parte dos 3 anos e meio, quem vai pregar o evangelho do reino? Sim, os judeus, mas na pessoa de quem? A Bíblia fala. Das Quem vai testemunhas. pregar? As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, guarde isso. As duas testemunhas. E cuidado, tem pregador famoso que está batendo pesado na tecla. Não, vai ser Enoque e Elias. Por quê? Eles não morreram, por isso que tem que voltar para morrer e aí vão estar ali pregando. Mas aonde está escrito na Bíblia que eles têm que voltar para morrer? Alguém tem que me provar isso na Bíblia. Ninguém até hoje me provou. Hebreus 9, 27. Não, 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 não. Tem mais um texto que esteja ao lado de Hebreus 9, 27? Você tem que apresentar 3, como mínimo. Se você só tem Hebreus 9, 27, é uma alegação isolada. Esse é o grande problema, irmãos. Não podemos fazer alegações isoladas na base de um único texto. Precisamos de ter pelo menos de 2 a 3 ou mais. Aí alguém aqui vai me perguntar, pastor, aonde eu encontro esse critério dentro da Bíblia? Então, antes que eu vá avançar, vou mostrar para você o critério que a própria Bíblia já deixou para nós não jamais interpretarmos nenhum texto na base de um único versículo. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Não se pode, é perigosíssimo você interpretar um texto na base de um único versículo. É proibido pelas Escrituras. Isso é perigoso. É o caminho pelo qual entraram as seitas e heresias. É o caminho que os testemunhos de Jeová entraram, é o caminho que os mormons entraram, é o caminho que os adventistas do sétimo dia entraram. Por que eu estou mencionando a estas religiões? Porque eles usam a Bíblia. E a interpretam de forma atravessada, torcida. Vamos ver então na Bíblia quais são os textos que nos ensinam a ter esse critério de 2, 3 ou mais versículos para comprovar a veracidade bíblica. Primeiro deles, Deuteronômio 17:4. E você tem que anotar, porque lá na frente eu vou cobrar. Deuteronômio capítulo 17, versículo 4. Perdão, 6. 17:6. Desculpe, Deuteronômio 17:6. Quem pode ler para mim, por gentileza, em voz alta? Deuteronômio 17:6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Olha o critério. Deus nunca admite nenhuma declaração na base de uma testemunha. E qual é o critério aí? Nenhuma declaração bíblica pode ser considerada válida na base de um só texto. Tem que ser na base de 2, 3 ou mais.
Tem outro texto, pastor? Vou te dar outro texto. Já que o negócio é de 2, 3, vou te dar mais do que 3. Opa! Vamos lá. Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. Quem pode ler para mim, por favor? Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Perceberam então? O critério de 2, 3 se repete, ou não? Sim ou não, meus irmãos? O critério de 2, 3 se repete. Mas tem um terceiro texto, pastor? Vou te dar um terceiro e um quarto. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículos 6, 7, 8 e 9. Primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, começamos do versículo 6. Eu começarei a ler esse texto. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Está escrito, muita atenção aqui, por favor. Este é aquele que veio por água e sangue, e isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora, atenção redobrada a partir de 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então, irmãos, já temos aí o critério bíblico. 2 ou 3. 3 é o número da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum texto, repito uma vez mais, para ninguém esquecer, nenhum texto, por mais curtinho que seja, pode e deve ser interpretado sozinho, isoladamente. Isso é um caminho perigoso para a heresia, e é o que tem acontecido, até mesmo, não se espante, em púlpitos de nossas igrejas. E eu tenho ouvido, olha, pensa na minha cabeça, eu por dia, eu assisto de 50 a 65 vídeos que me mandam de parte de pastores do Brasil, da Europa, de alunos. Pastor, essa mensagem está de acordo com a Bíblia. De 50 a 65 vídeos, você vai ficar agora escandalizado. 10% passam no crivo da hermenêutica. 10. De 50, só escapam 5. É impressionante a quantidade de heresias que a maioria ouve sem perceber. E no que ouve, ó, vai lá dentro da onde? Do subconsciente. Isso é assustador, isso é preocupante, isso é perigoso. Por isso que nós, além de termos discernimento do Espírito, para saber se a mensagem tem enquadramento 100% bíblico, temos que conhecer pelo menos as bases da hermenêutica bíblica, para nós não sermos enganados. E isso está muito frequente. Irmão João tinha alguma abordagem a fazê-lo. Faça, por gentileza. Ô, pastor, tem uma pergunta aqui. Faça. No versículo 8 aí fala que os 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o Perfeito. sangue. A minha pergunta Corretíssimo. é: o senhor pode dar uma explicação para nós sobre esse versículo? Eu sei que está falando da testemunha, né? Do que testifica. Só que eu me confundo aqui sobre a água e o sangue. A água trata do batismo,
E o sangue de Jesus? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Confere? Sim. É a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. Procure me acompanhar. A água. A água simboliza exatamente o que nas Escrituras? Lembra-se? Palavra de Deus? Só isso? É, batismo? Só isso? Não, significa mais, eu não estou lembrado agora, né? A água significa três coisas. Duas o irmão já falou. Representa o batismo, representa a palavra e representa o próprio Espírito Santo. É, Procura deixar isso em mente. A água na Bíblia fala também de três. Olha que interessante, a Bíblia volta e meia cai em três. E muito interessante. A água representa o próprio Espírito Santo, a palavra de Deus, e o batismo. O sangue. O sangue aponta para quem? Jesus. Agora, minha pergunta: quem está na terra, fisicamente falando? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eu creio que essa pergunta o irmão vai saber responder. é o Quem Espírito está Santo. na terra, fisicamente falando? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Anote isso aí. Isso enrola muita gente. Fisicamente, ou seja, quem está agindo na terra é o Espírito Santo. Peraí. Então, quando Deus enche a casa, quem é que está ali? É o Espírito. Hã? Que fala da parte do Pai e fala da parte do Filho. Isso não é heresia, não. É só você estudar e ler com atenção o capítulo 14 e 15 do Evangelho de João. Anote aí, se você não vai esquecer. Quando você lê todo o capítulo 14 e o capítulo 15 do Evangelho de João, você vai descobrir isto, que o Espírito Santo fala da parte do Pai e da parte do Filho. Glorifica o Pai e glorifica o Filho. Traz a presença do Pai e a presença do Filho. Uau! Mas nunca fala de si próprio. Nunca traz glória para si. E é Deus. E é digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Mas que negócio é esse? Esse é o papel do Espírito Santo. Ele não fala dele próprio. Ele não traz glória para ele, mas ele é digno, de aplauso, de glória, de adoração, de louvor. Então, esse versículo está deixando bem claro que o Espírito Santo aqui está testificando da parte de Jesus Cristo e da obra que ele veio fazer. Qual é a obra que ele veio fazer? Transformar a mim e a cada um de nós pelo poder da água, ou seja, pelo poder da palavra, e veio, aleluia, pelo seu sangue nos trazer perdão e purificação de nossos pecados. Uau! Tá anotando? Se não tá anotando, que Amém. oportunidade você perdeu? Ô, papai do céu! É Consegui me engraçado, ajudar a né? Desculpa, só é engraçado, né? Tipo assim, quando a gente vê pregador se exaltando a ele mesmo, né? Ah, que eu orei e tal milagre aconteceu. Então eu fico até pensando assim, né? A pessoa, como que pode um pregador se exaltar a ele mesmo, se nem o Espírito Santo se exalta a ele mesmo? Ele glorifica o Pai e glorifica o Filho. aplaudo. Agora eu aplaudo o irmão João Paulo, não é o Papa João Paulo II, mas eu aplaudo. Irmão, se o Espírito Santo não se exalta a si próprio, que atrevimento entre nós. Hoje tem os pregadores de se exaltar. Eu orei e aconteceu um milagre. Irmãos, orar é a nossa obrigação. Orar é o nosso dever. É a nossa linha de comunicação e de comunhão com Deus. Se Deus fez o milagre é porque Ele quis, independente que tenhamos orado ou não. Porque nós vemos na Bíblia que Deus fez milagres independente da oração de qualquer ser humano. Irmãos, Deus não precisa de nós. E se ele atende à nossa oração, é primeiro pela soberania e vontade dele, e segundo pela sua misericórdia, que ele tem prazer de ouvir a nossa oração, que não nos dá, escute, nenhum direito de tomar essa arrogância. Eu orei
e aconteceu. Isso é arrogância, irmãos. Eu orei, aconteceu o milagre. Não. Você orou, eu orei, é a minha obrigação, é a parte que eu preciso fazer. Mas quem acionou o milagre, ó, foi ele. Na soberania, na vontade dele. Ó, eu tenho um mouse aqui na minha mão e tem um botãozinho. Tem pregador que pensa que tem o mouse de Deus. Ó, tá aqui Deus. Toim, toim, toim. Ah, que é isso, gente? Deus não está no nosso controle. É nós que estamos no controle dele. Tá compreendido essa parte, irmãos? Tá compreendido? E não pode ficar dúvida. Se ficar dúvida, a gente vai ficar plantando aqui até meia-noite. Até a dúvida sair embora. Que em nome de Jesus não pode ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto. Alguma pergunta ainda dentro dessa parte? Está esclarecido? Então nós temos que ter 3 critérios ou 3 textos para nós afirmarmos uma correta interpretação. Voltando ao Evangelho. Evangelho da graça, Evangelho do reino. Primeira parte da tribulação. As 2 testemunhas vão pregar o Evangelho do reino. Segunda parte da tribulação, os 144.000 judeus, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, vão estar pregando o Evangelho do reino. E aí vem o terceiro tempo do Evangelho, o Evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Quem pode ler para nós? Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Quem puder ler para nós, por gentileza. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse está na Bíblia. Eu não perdi ainda Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Perfeito. Observaram aí que há um anjo designado por Deus, preste atenção, para pregar um evangelho chamado o Evangelho Eterno. Quando exatamente este evangelho será pregado? Alguém tem uma leve ideia? Eu já falei disso em outras, para outras turmas. Talvez o irmão João se lembre, né? Falei isso na matéria de escatologia, alguns de vocês que passaram também na matéria de escatologia. Vamos ver se a memória está trabalhando bem. Vai ser pregado na grande tribulação. Em que momento? Perfeito momento. Bom, o João hoje, com essa camisa do Brasil, está com a unção, não vou dizer dobrada, porque aí a gente está entrando em outro problema. Vai ser no momento que os 144.000 eles perderem contra o anticristo, né? Aí o evangelho eterno vai ser pregado pelos anjos. Na verdade, eles não vão perder para o anticristo. Vamos aqui Não então é que vão fazer perder, essa. né? Eles vão lutar contra o anticristo e é Isto, dado o isto. poder o anticristo para poder vencê-los, né? Mas na Escritura diz que eles não serão vencidos. Eles não serão vencidos. A Escritura não diz isso. Sobre os 144.000, não. Diz que vai haver, claro, a autoridade dada ao anticristo para perseguir a outros cristãos, mas aos Aham. judeus não. Eles não serão danificados. Isso é interessante. A outros cristãos, sim, terá poder de danificá-los, de até matá-los. Daí vem os mártires da tribulação, tá? Isso é importante para nós não fazermos confusão. Mas nenhum dos 144.000 judeus vão ser danificados, vão ser tocados, porque Deus vai preservá-los assim, ó, como tivesse dentro de uma redoma de vidro. Agora, os outros cristãos que estiverem na tribulação, vai haver uma permissão de Deus para o anticristo, sim. Pum,
tocá-los, matá-los. Daí os mártires da tribulação. O que vai acontecer então? Quando Jesus regresse à terra com a igreja glorificada, a nação de Israel vai estar cercada ali no Vale do Armagedon por um grupo de 22 nações árabes e 8 nações do Extremo Oriente. Vai ser o desfecho, com a destruição daquela nação. Aí desce Jesus, com o sopro da sua boca, ele vai eliminar os seus inimigos. Mas antes dele descer, escute essa e anote. Antes, poucos momentos, não sabemos se serão horas, dias, mas bem antes dele descer com a igreja glorificada, tocando o Monte das Oliveiras, este anjo que vai descer, sobrevoar a face da terra, o planeta vai estar arrasado, mais de 75% dos que estavam na Terra morrerão, será um cemitério a céu aberto, sangue por todos os lados, muita morte, e aí vem esse anjo pregando como fosse a última oportunidade daqueles que sobreviveram todas aquelas catástrofes receberem a Jesus Cristo. Então Deus vai dar o desejo dourado dos anjos de pregarem o evangelho. Se não me trai a memória, em uma das cartas de Pedro, Pedro deixa claro que sempre foi desejo dos anjos pregarem este evangelho. Deus vai dar para um anjo vai ter esse desejo, essa oportunidade. Não sabemos quem será ele, mas será autorizado a sobrevoar a terra e dar esta última mensagem de salvação. Então, esses são os 3 tempos do Evangelho. Primeiro, o Evangelho da Graça. Começa no dia do arrebatamento e começa no dia de Pentecostes, em Atos 2, e termina no arrebatamento. A igreja é o que prega o Evangelho da Graça. Segundo, o Evangelho do Reino. Começa no arrebatamento e começa no arrebatamento e termina no fim da tribulação. Quem prega o evangelho do reino? Os judeus, dividido em 2 partes. Primeiros 3 anos e meio, as 2 testemunhas. Os últimos 3 anos e meio, 144 mil. Terceiro tempo, evangelho eterno. Quem prega? Um anjo. E vai ser no finzinho da tribulação, especificamente no final da grande tribulação. Vamos a um outro texto que também dá dor de cabeça para uma correta interpretação. Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Versículozinho que dá dor de cabeça, e tá lá os pregadores batendo em cima dele. E dá problema, porque não estão usando a hermenêutica. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Quem puder ler, achar e ler, vamos lá. Ageu, pequenininho, né? É difícil até de encontrar lá no Antigo Testamento. Profeta Ageu. Para quem está perdido, está entre Sofonias e Zacarias. Entre Sofonias e Zacarias. Quem encontrar pode ler para nós? Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como interpretamos este texto? Vamos lá. Eu nem vou ousar falar, não, porque eu já errei aquela hora falando, mas o senhor falou isso também na outra aula. Vou dizer, vou ter que mandar pelo correio, ó. Vou mandar uma encomenda para a senhora. Já vou dizer o que vou lhe mandar pelo correio. Não manda essa apostila para o senhor ver, não, tá? Eu vou lhe mandar um vidrinho de ginkgo biloba. É pior que a bicha já está tomando. Já está tomando? Ei, papai, resolve então muito não, pastor. Não sei o que fazer, então. Se ginkgo biloba não está funcionando com a senhora... É tirar férias. Ih, Jesus, então eu não sei mais. O que é isso, ginkgo biloba? Ginkgo biloba é um remédio natural para potencializar a memória.
Tô precisando também. Eita! É Tem de difícil. 10, 25, 50 e 100 mg. Eu ia mandar para a irmã 2 vidrinhos de 100 mg. Ela ia ficar elétrica, mas se ela está tomando, não está funcionando, então. Aí eu não posso fazer mais nada. Mas para o irmão João, eu vou negociar com o irmão João, né? Vou lhe dar um de 10 mg. Vamos ver se amanhã eu consigo, né? Quando eu vier aqui, vou lhe dar. Não estou falando sério, vou lhe dar um de 10 mg como brinde, para lhe ajudar. Toma depois das refeições. Gente, comigo está funcionando maravilhosamente bem, né? Para minha idade, estou já dando volta no Cabo da Boa Esperança. Ó. Não tem a juventude do irmão Wilson. Olha lá, 18 anos, garotão. Garotão. Eu estou virando 66, gente. Então tenha misericórdia de mim, né? Eu tenho que estar movido a ginkgo biloba e outras coisas mais. Mas Deus é bom. Sobretudo, ele tem sido misericordioso. Vamos lá, Ageu 2:9. Quem pode ler Ageu 2:9? Ageu 2:9. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Já leu, mas vamos lá de novo. Vamos ler de novo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto tem várias particularidades. Se a gente presta atenção nas particularidades, vamos interpretá-lo corretamente. Vamos começar. O que nós interpretamos deste texto? Partindo das particularidades. O que são particularidades? Detalhes. Esse texto está cheio de detalhes. Cheio, cheio. É um texto pequenininho, mas está cheinho de detalhes. Vamos lá. E o que esse texto está querendo nos dizer? Está dizendo alguma coisa importante, muitíssimo. Vamos lá. Ou Olha, ele estamos está igual o eunuco de Candaço, estamos lendo e não estamos entendendo nada. falando aí que a glória de Deus vai ser maior na casa, né? Na casa ele se refere aos templos. E maior na última do que na primeira. Então, nós vamos ter aí dois templos onde vão ter a glória de Deus, né? Que é o primeiro, o templo de Salomão, e o último, o templo do milênio. E que no templo do milênio a glória vai ser maior do que aquela que desceu lá no templo de Salomão. Resumidamente. 8 bocas de um só balão. 4 é pouco, William. Por causa disso, ó, fica feliz, dá glória, dá aquele sorriso, 75 pontinhos Ô, para o irmão glória. William. William Carvalho, não Souza. Eu tenho que falar o sobrenome, senão arrebenta, né? Ei, meu Deus, 75, já deu 50. Ei, papai, ó, daqui a pouco vai ter isenção. Papai do céu. Ouviram a explicação do nosso irmão William? Vamos começar pela palavra casa. Lembre-se disso e anote, se for possível. No Antigo Testamento, quase todas as ocorrências ou vezes que encontramos a palavra casa está se referindo ao Templo de Israel. Com poucas exceções, a maioria delas, casa, você lê de Gênesis a Malaquias, a palavra casa terá referência na maioria, 85% dos casos, está ligada aos templos ou ao templo de Israel. Segunda coisa, pela história bíblica, são 4. Não sabia, pastor? Então anote. O primeiro templo é o templo de Salomão. A glória de Deus cai no templo de Salomão. Aonde está escrito isso? Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Repito, primeiro templo, o templo de Salomão. A glória de Deus cai naquele templo. E aonde lemos isso? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Segundo templo. Agora, interessante, o primeiro templo, segundo os historiadores, foi inaugurado em 970 a.C. Já os babilônios chegam em 586, arrebentam, destroem o primeiro templo.
Anos mais tarde, Zorobabel levanta o templo. Em 516 a.C., ele levanta o segundo templo, a segunda casa. Só que desta feita a glória de Deus não entra. Por quê? Porque está debaixo de uma dominação estrangeira, de uma dominação síria. Começa, na verdade, pelos persas e depois passa na mão dos sírios. Este templo, ele é remodelado anos mais tarde por um rei da Palestina chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande leva quase 20 anos remodelando o segundo templo, o templo de Zorobabel. Por isso que é chamado de Zorobabel Herodes, porque Zorobabel inaugura, mas anos mais tarde Herodes o Grande o remodela, e isso quase 400 anos depois. Esse templo segundo é destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Repito, este segundo templo de Zorobabel e Herodes é destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E o que acontece? O templo existe até hoje? Não. O templo judaico, o templo dos hebreus não existe. Mas vai ocorrer um acordo de paz, patrocinado por quem? Pelo anticristo. E esse acordo de paz vai permitir o levantamento do terceiro templo ali em Jerusalém. E vai acontecer a qualquer momento. Como assim a qualquer momento? A Bíblia nos ensina. Vai haver paz entre árabes e israelenses. E ninguém até hoje conseguiu promover um acordo de paz. Mas o anticristo vai promover esse acordo e permitir a reconstrução do terceiro templo ao lado de uma mesquita muçulmana ali em Jerusalém, chamado Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar. Você pode pegar no Google, Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar. Tem uma cúpula todinha de ouro na parte de cima, todinha de ouro. É a única mesquita em Jerusalém que tem a cúpula, né? Uma parte arredondada, toda de ouro puro. E aí ali do lado tem um terreno enorme aberto. E dentro daquele terreno será levantado o terceiro templo. Isso vai acontecer breve. A igreja vai ver a reconstrução desse terceiro templo. Que a igreja vai ver. Eu vou entrar nesse detalhe agora, porque é a matéria de escatologia, e já falamos dessa matéria lá atrás, no básico em teologia, ok? O anticristo, já isso depois que a igreja já partiu da terra, vai entrar nesse mesmo terceiro templo e vai profaná-lo. Como vai profaná-lo? Ele vai pegar uma porca e vai sacrificá-la em cima da tampa da Arca da Aliança. Então ele vai entrar lá no lugar santíssimo, onde só os sumos sacerdotes podem ter acesso. E vai piorar a situação e vai quebrar o pacto de paz que foi realizado entre árabes e israelenses. Esse fato dará o início à grande tribulação, porque a tribulação já estava, né, em andamento. Agora a grande tribulação vai ser os últimos 3 anos e meio. Aí sim, o anticristo vai perseguir aos 144 mil e vai vencer aos cristãos que estiverem na terra, por permissão de Deus. Antes que Israel seja destruído na batalha do Armagedon, aí desce Jesus com a igreja glorificada, amarra Satanás por 1000 anos no poço do abismo, entra, olha que interessante, no templo profanado pelo anticristo e gasta 30 dias limpando, purificando esse templo. Como é que eu sei disso? O profeta Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 7, nos ensina sobre isso. Interessante, queria ter o tempo para falar um pouquinho desse texto. De repente, antes de nós fecharmos essa matéria de hermenêutica, eu vou falar um pouco desse texto. E aí ele prova que Jesus vai entrar lá dentro, e vai gastar 30 dias purificando o templo. Depois ele vai gastar 45 dias e vai fazer o juízo das nações no vale de Josafá. E ali ele vai julgar as nações ovelhas e as nações bodes.
as nações ovelhas, as nações que cuidaram e trataram bem de Israel na tribulação, as nações bode, as nações que maltrataram e perseguiram Israel na tribulação. Aí começa o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Aí o templo que ele entrou para purificar já está purificado, aí a glória de Deus volta. E esse templo é reinaugurado como o quarto templo. Aí cumpre-se a palavra de Ageu. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Perceberam? Então a glória de Deus, ela está ausente no segundo e terceiro templo, mas no quarto ela volta, e volta com tudo. E com a diferença, Jesus lá dentro. Oh, o dono da glória trazendo a própria glória. Amém, irmãos? Vamos a um outro texto. Vamos a um outro texto que dá dor de cabeça na cabeça de muita gente. Deuteronômio 28:13. Irmãos, isso é sério demais. Então, pastor, como é que eu estou lendo a Bíblia? De cabeça para baixo? Talvez. Eu não estou dentro de você para dizer que você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Deuteronômio 28:13. Outro texto que causa uma forte dificuldade na interpretação, ou pelo menos na correta interpretação. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Assim diz a Escritura, Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Vamos a umas perguntinhas para interpretar esse texto corretamente? De quem ou para quem se refere esse texto? Vamos lá. De quem ou para quem se refere este texto? Quem está falando aqui neste texto? Alguém Isso é está o falando Senhor nesse. falando uma promessa para Israel. Ok, vamos retificar. Está correto, William. É o Senhor Deus, através de Moisés, falando uma promessa para Israel. Que tipo de promessa? Tem muitas promessas na Bíblia. Aqui é uma promessa bem específica. E ela é conhecida com qual nome? É para Israel. Corretíssimo. William está 100%. William Carvalho está corretíssimo. Mas que tipo de promessa? Existem 6.286 promessas na Bíblia. E essa é uma delas. Só que ela é canalizada direitinho para Israel. Porém, ela tem um nome específico. Alguém se lembra? Eu não sei o nome, eu sei que ela tem uma condição, né? Tem uma condição, sem dúvida nenhuma, mas ela tem um nome, ela tem uma classificação. Quando nós estudamos as promessas, nós descobrimos que elas são classificadas em 6. Interessante, né? 6 é o número do homem. Então, tem 6 tipos de classificação das 6.286 promessas. Ninguém se lembra? Ok. Pastor, isso aí está muito relacionado com o milênio também, porque Sim. a única nação que vai ser por cabeça e não por cauda vai ser Israel, no milênio. Irmão João puxou lá atrás a matéria de escatologia. Irmão João tá. Essa camisa hoje está dando uma unção reforçada. Meu Deus. Irmãos, essa é uma promessa apontando para Israel e apontando para o milênio. Anote aí. Toda promessa que aponta para Israel dentro do templo do milênio, ela é chamada de promessa messiânica. Ou que está ligado a Jesus como rei, como Messias, que vai governar sobre todo o planeta Terra. Então anote aí. Todas as vezes que eu ler na Bíblia
Promessas direcionadas à nação de Israel. No tempo do milênio, está ligado a quem? A Jesus. É uma promessa messiânica, ligada ao Rei Jesus, que vai colocar Israel como a cabeça das nações. Mas tem pregador aí, e bom, que está dizendo: igreja, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, amém. E a igreja diz: amém, amém, nada. Deus não é obrigado a cumprir essa palavra para a igreja, porque esta palavra não é para a igreja. Tem outros textos que podemos fazer uma aplicação direto para a igreja, mas aqui não tem nenhuma aplicação para a igreja. Vamos a um outro texto. Irmãos, eu não vou entrar aqui e destrinchar toda a Bíblia, só estou provando a vocês a enorme necessidade de termos uma noção assim, ó, tiquititinha, bem tiquitita, do que é hermenêutica. Carta aos Romanos, capítulo 7. Carta aos Romanos. Vamos abrir na Carta aos Romanos, capítulo 7. Carta aos Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Carta aos Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler esse texto. Quero acreditar que vários de vocês já passaram por este texto, já o leram. Diz assim a Escritura: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Versículo 3: De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Versículo 4: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 5: Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6: Mas agora estamos livres da lei, pois morreremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Muita atenção aqui na minha pergunta. Primeira pergunta: quantas vezes aparece a palavra lei nesses versículos? Podem contar lá. Quantas vezes aparece a palavra lei? Se você pode prestar atenção na leitura, se não pode estar prestando atenção, fica difícil. Alguém está prestando atenção na leitura? Aí tem a palavra lei, ela aparece várias vezes. Quantas vezes exatamente? 7 vezes. Não. Mais? Faça a recontagem. Irmão, perdeu uma. Perdeu uma. Bom, o Orsino já deu a resposta. Maravilha, mas eu quero que os irmãos cheguem à conclusão. Fenômeno, Orsino. O Orsino está ligado. Fantástico. O Orsino está ligadíssimo. Está lá no escurinho do cinema, mas está ligado. Gente, está difícil chegar a essa conclusão. É só ler com atenção que você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Fala, William Souza. 8 vezes? 8. 8. Muita atenção, gente. A gente às vezes lê, mas não presta atenção, e isso é gravíssimo, é perigoso. Ler um texto sem dar a devida atenção. A segunda pergunta. A palavra lei, aí, na leitura cuidadosa do texto,
cada uma dessas 8 ocorrências tem o mesmo significado? Sim ou não? Não. Aí é um probleminha. Cada uma dessas palavras é a mesma. Tá? Me acompanha? Lei, 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 lei. Cada uma dessas 8 ocorrências tem um significado totalmente diferente. Como é que é? Uma delas é lei civil, outra é a lei de mosaica, outra delas é a lei criminal, e aí vai. São 8 tipos de leis. Geralmente, 97% dos que leem esse texto não sabem disso. E aí interpretam tudo de uma só vez como sendo a mesma coisa. Oh, meu Jesus da glória. Vamos a um outro texto? Não paramos por aí, não. Vamos para outro texto? Esse é difícil, porque é do livro mais difícil da Bíblia. Adivinhe, qual é o livro mais difícil da Bíblia? Não diga que é o Evangelho de João, não. Não diga que é o livro dos Salmos. Não diga para mim, por favor, que é o livro de Eclesiastes. Tem um que bate de goleada, que é o mais difícil da Bíblia. Adivinha? Ninguém se arrisca a Apocalipse? dizer Apocalipse. Vamos ao capítulo 12. Esse é o livro mais difícil da Bíblia. Se não é para você, para mim, foi o meu terror por 21 anos. 21 anos. Mas hoje é o livro que eu mais amo, de todos. A Bíblia eu amo por todo, mas amo demais o livro do Apocalipse. Capítulo 12. Vamos no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Capítulo 12, livro do Apocalipse. Versículo de número 1. Só para vocês entenderem como a Bíblia precisa ser corretamente interpretada. Alguém pode ler para mim Apocalipse 12, 1. 12, 1. Ou Apocalipse 12, 1. Alguém encontrou e pode ler para nós, por gentileza? E viu-se uma grande sinal no céu. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que esse texto está querendo nos dizer? Vamos lá. Algo esse texto está nos dizendo. O que esse texto está querendo nos dizer? Alguém entendeu esse texto? Se entendeu, por favor, pode, pode já cantar para nós, que É, estamos aqui para ouvir a sua canção. eu penso que a mulher daqui, a mulher que está falando aqui, é a nação de Israel. Olha só, irmão, olha a humildade do irmão João Paulo. Ele pensa. Mas, irmão João Paulo, deixe de pensar. Afirme, está afirmando. Realmente a nação de Israel. Pastor, peraí, mas não estou lendo nada aí que fale que é a nação de Israel. Não. A hermenêutica nos ajuda a interpretar através de símbolos, através de códigos. Esse é o grande problema. 97% de nós cristãos não conhecemos os códigos básicos para a correta interpretação da Bíblia. Vou ensinar vocês alguns códigos bem simples. Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Começa um negócio estranho aqui. Mulher vestida de sol. O que é isso? Anote aí. Todas as vezes que você lê na Bíblia, em alguns contextos, sol fala de nações. Nações. Então, essa mulher está vestida de sol. Mas o que significa estar vestido de sol?
que é uma pessoa que exerce influência sobre as nações. Então, vestido de sol quer dizer que exerce, que designa, que dá influência sobre as outras nações. E aí melhora a característica. Tendo a lua debaixo de seus pés. Lua está apontando para a nação de Israel. Opa! Sol para as demais nações do planeta e lua para a nação de Israel. Para reforçar a interpretação, aqui está dizendo que a lua estava debaixo dos pés da mulher. Debaixo dos pés fala governo. Governo. E o texto é tão interessante que ele reforça. E tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Coroa também fala de governo. Mas 12, anote, é o número da aliança, o número do governo perfeito. E isso aponta para quem? Para as 12 tribos de Israel e para os 12 apóstolos. Oh, papai do céu, esses são códigos que precisam ser conhecidos na Bíblia. Mas, pastor, eu nunca vou conseguir guardar tudo isso na minha mente. Não, calma, é tudo devagar. É, é com o passo do tempo. Quanto mais eu leio a Bíblia e estudo de a pouquinho, eu vou guardando. Irmãos, eips, não pense que eu memorizei a Bíblia assim, ó. Levei tempo. Comecei a ler a Bíblia com 10 anos de idade e fui. Cada mês um pouquinho, cada ano outro pouquinho, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Algum aluno me perguntou semana passada: quantos anos o senhor já lê a Bíblia? 55 anos. Vão fazer 56. E o senhor já sabe toda a Bíblia de memória? Só 1%. Se eu conseguir 1%, estou feliz no mundo, irmãos. Eu acho que nem 1%. Eu cheguei a guardar a Bíblia, eu cheguei, né? Ou tenho a Bíblia na minha memória. Tenho muitos textos, claro. A minha o meu trabalho e o meu chamado me fazem, me dão essa necessidade de eu ler muito, muito. E repito, não se sinta constrangido. Leitura é um hábito. Você não consegue do dia para a noite. É um processo que leva, em média, 28 dias. Depois de 28 dias, você começa o hábito de leitura. Se você não tem esse hábito, procure cultivar esse hábito todos os dias, pelo menos meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Assim como você come todos os dias, você bebe água todos os dias, meia hora por dia, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Depois de 28 dias, se você não falha um dia, você já descobre que já está habituado a ler. Porque se torna uma necessidade para a sua alma. Estou me referindo em ler a Bíblia. Em ler a Bíblia, tá? Se você começa a habituar-se a ler a Bíblia, não vai ser difícil para ler outras coisas. Alô? Alguém está me entendendo? Se você começa a se habituar a ler a Bíblia, você não vai ter dificuldade para ler outras coisas. Agora, se você não começa ao hábito de ler a Bíblia, meia hora, pelo menos por dia, vai continuar tendo uma gigantesca dificuldade para ler qualquer coisa. Está provado, irmãos. Qualquer outra coisa você vai ter um quebradeiro de cabeça terrível. Você vai suar a cabeça. Cabeça, o corpo, que seja. Mas lute para habituar-se 30 minutos por dia, começando. Mas eu não tenho paciência. Meu irmão, esse é o problema. Se você não tem suficiente paciência, infelizmente você não vai muito longe. Alô, bem-vindos ao curso médio em teologia. Que isso, pastor? Não me faça lembrar disso. Bem-vindos, bem-vindos. E no curso médio, se um aluno não lê pelo menos meia hora por dia, está perdendo tempo. Eu sou muito, estou falando isso com carinho, com muito respeito que eu tenho a todos vocês. Se você ainda não entrou nesse hábito de ler um mínimo de 30 minutos por dia, começando pela Bíblia,
Se alguém te disse que fazer o mérito em teologia é facinho como dar um espirro, lhe enganaram. E como? Lhe enganaram. E eu acredito que ninguém aqui está enganado. Está todo mundo aqui bem consciente, que é o mínimo, entende, irmãos? Se você não está podendo ou não quer, tem outra coisa, poder e querer. Alguns querem, outros não podem. Mas se você não está podendo ou querendo fazer o mínimo, eu não posso fazer este milagre, e muito menos Deus. Alguém está me entendendo, irmãos? É fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele direitinho. Amém? Vamos para o outro texto. Ei, papai do céu. Aí depois vamos voltar um pouquinho para a apostila. Que já são 10 e 5. Irmãos, nós vimos só 4, 5 textos hoje. Próxima aula eu vou bater em 10 textos. Aqueles mais simples. Pensa em textos simples. E que a maioria escorrega. Mas escorrega assim, pum, de capotar 4 vezes. Textos super simples e super curtos. Vamos em mais um texto. Vamos lá no Salmo 2. Eita, é outro salmo que muita gente fala, enche o peito, se emociona, mas fala em uma interpretação que não tem nada a ver. E papai do céu, Salmo 2, versículo 8, ou verso 8, porque no Salmo você não diz versículo, diz verso. E não é salmos, é salmo, no singular. O livro é dos Salmos, mas quando eu faço menção de uma parte deste livro, sempre será no singular. Sabiam dessa? Salmo, singular. Nunca diga capítulo 2. Outro problema é Salmo 2 ou Salmo número 2. Jamais diga capítulo. É errado na teologia. E nunca é versículo, porque é um livro de canções, é um livro de cânticos. Por ser um livro de cânticos, tem uma forma diferenciada. Você diz verso. Qualquer livro da Bíblia você diz versículo, menos no livro dos Salmos. Está anotando aí? Menos, exceto no livro dos Salmos, você nunca diga versículo, sempre verso. E nunca diga Salmos capítulo 2, jamais. Salmo, singular. Número 2, o Salmo 2, verso 8. Quem pode ler para nós? Salmo 2, verso 8. Salmo 2 é o último da noite que a gente vai ler. Vamos lá, se alguém pode ler e a gente vai bater na interpretação. Ninguém encontrou o Pede-me, Salmo 2? Deixa Deus te pede-me, usar. Isso. pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Vou abusar deste homem de Deus que sumiu da tela, mas tudo bem, ele deve estar ali fazendo alguma obra, alguma arte, alguma coisa. Irmão Agrimar, o que o irmão entendeu desse texto? Seja sincero. O que o irmão entendeu deste texto? O que esse texto está nos ensinando? Nos dizendo alguma coisa. Toda a Bíblia nos diz alguma coisa, não é verdade? Então aqui está nos dizendo algo e de grandíssima importância. Meu Jesus, hein? É um texto complicado. Os irmãos estão Sim, meu com irmão, liberdade aí. é curtinho. Rapaz, como é que ele é complicado? Porque ele é tão curto. Como é que um texto curto pode ser tão complicado assim? Estão percebendo, gente, que o negócio não é fácil? Que a gente imagina que ler a Bíblia é uma tarefa simples. É uma tarefa simples, claro. Mas nós sempre vamos nos deparar ou encontrar textos, ainda que curtos,
e simples, porém definitivamente muitíssimo desafiantes. Como disse nosso irmão Agrimar, na linguagem popular, jogou a bola para outro. Jogou a pe... no Rio de Janeiro, jogou a peteca para outro. Vamos lá, quem pega essa bola, essa peteca? Irmão Wilson está falando alguma coisa, só que ele está falando em mistério. E a gente não está entendendo nada. Agora sim, desmisteriou. O domínio das nações é Jesus? Homem de Deus, oh Jesus da glória, cinquentão para irmão Wilson, oh meu Deus. Ah, agora me deu vontade de beber um litro inteiro, ó, ó. Tô feliz na terra, que isso. Irmãos, esse é uma promessa messiânica também. É o Pai, só você ler atenção o Salmo 2 inteiro. É o Pai Celestial conversando com Jesus Cristo. Presta atenção, isso é sério. Muitos não prestam atenção na leitura do Salmo 2. Repito, preste atenção. O Salmo 2 é uma conversa entre o Deus Pai e Deus Filho. E o Deus Pai diz: pede-me as nações por herança, e eu te darei. E quando isso vai acontecer? No tempo do milênio. Quando Jesus for o governante de toda a terra. Está escrevendo? Está anotando? Se não está, que oportunidade você acabou de perder. Meu Jesus da glória. Fala Pastor comigo, irmão Prestes, João. Fala comigo, irmão João. o versículo 12, por que que os judeus não conseguem ver esse versículo 12? Está falando de filho aí mesmo, no original, ou está falando... Aí está falando em versículo 12, né, do Salmo 2. E 100%. esse salmo ele é o rei que reina sobre Sião, que vai ser no Jesus milênio, né? reinando sobre Sim, Jerusalém no milênio. sim, aham. E o irmão acredita, os judeus estão com véu, eles não enxergam. Não, eu sei, mas será que ele não vê o que está falando aqui de filho? Qual que é o filho que Não eles chamam enxergam. aí? Lembra-se que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos que tem um véu que está encobrindo a visão dos judeus para enxergarem o evangelho. É Está igual o lembrado desse Salmo, texto? sim, sim, é igual o Salmo, não, o Provérbio 30. Provérbio 30 que fala, Exatamente. quem que é o seu filho, quem que é o seu, como é que fala? Eu esqueci, mas tem que estar no Provérbio 30, tem que estar lá. Eu já li que está lá. Mas o problema do judeu, guarde isso no seu coração. O problema do judeu é um só. Eles não conseguem associar o Messias como sendo filho de Deus. Não tem como. Porque na mentalidade judaica, Deus ter um filho é ser um segundo Deus. E eles não conseguem enxergar três pessoas em um só Deus. Porque a trindade para eles é uma profanação, é uma blasfêmia. Seria um culto idolátrico a três deuses. Seria uma visão politeísta de mais de um Deus. Nós cremos na trindade por experiência, claro, e cremos porque a Bíblia revela o Pai, revela o Filho e revela o Espírito Santo. Só que na mentalidade do judeu não entra, porque eles se agarram a Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E essa palavra único no hebraico tem um significado muito forte, talvez não para mim ou para o irmão em português, mas no hebraico quer dizer Shemar. Guarde isso. Único em hebraico quer dizer Shemar. Shemar é somente ele. Somente ele. Essa é a tradução ao pé da letra, de Shemar. Por isso que no judaísmo, o Deuteronômio 6,4 é chamado de Shemar, que é somente ele. E filho, na cabeça de um judeu, é outro Deus. Eles não conseguem ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Traz um problemão. A expressão Espírito de Deus, em hebraico, é Ruach, Ruach HaElohim, ou Espírito Santo, Ruach HaKodesh,
que ao pé da letra é o vento de Deus. Olha só que loucura, né? O vento de Deus ou o sopro de Deus. Então, na mentalidade deles, o vento de Deus, que é Ruach, Hakodesh ou Hakorim, quer dizer que Deus fez isso, ó. Mas eles não entendem que Ruach HaKodesh é uma pessoa, o Espírito Santo. Então eles confundem o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, com a pessoa do Pai. Eles entendem que na escritura hebraica é uma variante, né? Elohim, Ruach Elohim ou Ruach HaKodesh. Eles não entendem que se trata de outra pessoa fazendo parte de um só Deus. Irmão Rojo, é complicado você conversar com um judeu ortodoxo. Eu Tenta sei. convencer disso. Ah, o irmão sabe. O meu, só rapidinho para não tomar muito tempo, o esposo da minha sogra, eu perguntei ele, mas como que você faz para você para você ler a Torá e saber o que está escrito nela e entender? Eu falei, não, eu nem pego isso aí. Por quê? Porque não adianta, porque eu não vou entender. Eu vejo pelos sábios. Aí Eu falei para está. ele, então você põe a tradição do sábio por cima da escritura, o mesmo que Jesus disse. Aí está. Aí está. Ok. Perguntinha de US$ 1 milhão. Quantos de vocês perceberam a gravíssima urgência de compreendermos um pouquitinho que seja da necessidade da hermenêutica para melhor interpretarmos a Bíblia Sagrada? Quantos de vocês perceberam que é Amém. urgente? É urgente. Só irmão Wilson? Ai, meu Deus, não é possível. O- Quero ser... Por favor, sejam sinceros. Quantos de vocês perceberam que é urgentíssimo aprendermos um pouquinho que seja da hermenêutica para entendermos isso aqui, ó? Do contrário, estão perdendo tempo, gente. Estão fazendo na igreja o quê? Estamos sendo crentes para quê? Estamos lendo a Bíblia para quê? Eu tenho certeza que tem uma finalidade, tem um propósito. Ninguém está gastando tempo inútil em ler e estudar esse livro. Ninguém está gastando tempo em debalde, em vão. Então, eu quero fazer desta matéria agradável a todos. Quero fazer ela uma necessidade, assim como você tem necessidade de respirar, comer e beber. Ó, essa matéria para você vai ter que ser algo parecido. Você vai ter essa necessidade de absorver e eu vou procurar mastigá-la o máximo possível. Próxima aula, vamos continuar com os exercícios da apostila, tá bom? Vamos continuar. Vamos até corrigir as páginas 3, 4, 5, 3, 4 e 5. Era suposto a gente fazer isso hoje, mas vamos fazer isso na próxima aula. Estou dando tempo para os que estão meio atrasadinhos, meio devagar, ó, acelerar um pouquinho, perfeito? É o tempo que também vai chegar as apostilas aí para vocês, e aí vocês vão ter tudo já arrumadinho, tá? Escrito, e a gente vai corrigir tudinho. E aí nós vamos entrar na unidade 2. Na unidade 2, como interpretar a Bíblia? Gente, essa vai ser uma parte maravilhosa. Como, pastor? Me ajuda. Como eu vou interpretar a Bíblia? A gente vai de a pouquinho a pouquinho. Eu vou dar para vocês alguns macetes, isto é, algumas dicas super práticas, mas todas elas vão exigir o quê? Escute, escute, pelo amor do papai. Hábito de leitura. Se você definitivamente não quer saber nada com leitura, então vai ficar impossível a gente avançar, certo? Não digo que todos terão essa dificuldade, mas eu sei que alguns já têm essa dificuldade. Então eu vou pedir, esforce-se. Eu sei que você pode. Você tem saúde, você tem juventude, graças a Deus. Você é inteligente, você tem capacidade. E mais do que tudo isso, o Espírito de Deus vive dentro de você. Amém?
Ih, mas que amém fraco, meu Deus de misericórdia. Será que eu vou ter que fazer um apelo para a salvação aqui nessa noite? Quantos têm a convicção, a certeza que o Espírito Santo vive aí dentro de você? Amém. Alguém tem essa. Amém. E graças a Deus que levantou, porque eu já ia fazer o apelo, irmão Wilson. Eu ia fazer o apelo, ia fazer aqui, ia gastar 5 minutos para fazer o apelo, irmão Wilson vai fazer a oração pela salvação de alguns aqui, que estão com dúvida. Mas já graças a Deus, ninguém aqui tem dúvida de que o Espírito Santo vive. Eu quero orar com você agora para agradecer a Deus e pedir apenas uma coisa: Senhor, desperta os meus irmãos e minhas irmãs a gastarem meia hora por dia com esse livro aqui, ó. Eu já faço, pastor, graças a Deus que você faz. Mas se você não faz, ainda está a tempo. Ou você faz isso agora, rápido, enquanto há tempo, ou lamentavelmente você vai ter prejuízos, sobretudo nesta e em outras matérias que vão vir a seguir. E Deus não quer isso. Se você está aqui, ninguém caiu aqui de paraquedas. Eu sei que alguém me recomendou para estar aqui, mas Deus usou esse alguém para você estar aqui e ouvir o que você está ouvindo e amar desesperadamente este livro, como todos aqui amam este livro e amam ao autor deste livro, o Espírito Santo. Vamos orar e agradecer a Ele e pedir somente isto. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Quero te agradecer, ó Deus, por este momento precioso que temos tido em estudar a tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia. Quero te agradecer, ó Deus, por esta rica oportunidade que nos tem sido dada. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu te suplico em nome de Jesus, que tu ministres aos nossos corações a urgente necessidade para que a tua palavra, mais do que nunca, a tua palavra, mais do que nunca, tenha lugar em nossos corações. Senhor, fala-nos, Senhor, ministra-nos, Senhor, desperta-nos a ter amor à tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que muitas das vezes somos negligentes no estudo e na leitura da tua palavra, mas nós queremos que tu coloques uma chama, uma brasa em nossos corações. Te pedimos, ó Deus, desperta-nos a amar mais a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te suplicamos, ó Deus, que a tua palavra ganhe guarida em nossos corações, que a tua palavra, ela possa falar sobrenaturalmente, poderosamente aos nossos corações, que a tua palavra tenha guarida e que amemos ler este livro, pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos, Senhor, pelo menos. Ó Deus, coloca uma chama queimando forte nos corações. Traz o despertamento. Ó Espírito, eu não sei como orar, mas diz a tua palavra em Romanos 8:26, tu gemes, tu intercedes por nós com gemidos inexprimíveis, e o que eu não posso orar, o que eu não sei como orar, ora agora, intercede por nós, intercede pelo teu servo Wilson, intercede pelo teu servo Robson, intercede pelo teu servo José Oliveira, intercede pelo teu servo William Souza, intercede pelo teu servo William Carvalho, intercede pela tua serva Eninha Abreu, intercede pelo teu servo João Paulo, intercede pelo teu filho Agrimã, intercede, Pai, intercede o Espírito pelo teu filho Orcino, Senhor, intercede pela minha vida, Rabaxerebacubiandaraia, intercede,
Intercede por nós, Espírito Santo. Falamos contigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Interceda por nós. Desperta-nos a ler a tua palavra. Assim como temos a necessidade de comer, de beber, de dormir, que essa necessidade seja também para lermos pelo menos, Senhor, 30 minutos por dia, a tua sagrada escritura, o teu sagrado livro. Senhor, à medida que a gente vai ganhando essa fome, essa sede diária de ler a tua palavra, as coisas vão mudar, e vamos ter mais necessidade e mais vontade de estudar. E aí as coisas vão começar a ficar mais claras da nossa mente. Vamos memorizar melhor, vamos reter melhor na nossa mente e no nosso coração. Obrigado por esta turma. Alguns se ausentaram hoje. Tu sabes as necessidades daqueles que se ausentaram. Te pedimos, Espírito de Deus, vai ao encontro das necessidades dos que se ausentaram no dia de hoje, dando-lhes da tua bênção, da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado. Entregamos esta classe agradecidos e pedimos que a tua bondade seja conosco na próxima aula, em o nome de Jesus. Amém. Amém e Amém. amém. Queridos irmãos, próxima segunda, se vocês estão lembrados, é o último dia da entrega do trabalho da matéria que ficou para trás, de Bibliologia 2. Se, lamentavelmente, quem ainda está devendo a entrega desse trabalho não acontecer até as 11h59 no próxima semana, próxima segunda-feira, dia 7, você vai ficar sem nota. E aí vai entrar em recuperação, para não ser reprovado. Vai ter que fazer de novo a matéria, vai ter que pagar de novo a matéria, tá? Então dando esse aviso, para depois ninguém se queixar. Não fui avisado, a gente está avisando. Dependerá também dos irmãos estarem ligados com as nossas postagens que fazemos lá no grupo. Todos estão entendendo, gente? Todos estão entendendo? Isto. Então, por favor, quero agradecer a todos vocês que puderam estar aqui conosco, a você que já fez o pagamento da mensalidade deste mês de março. Se ainda não fez, você tem até a próxima segunda para fazer sem a multa dos $10. Se vocês pagar no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, você pode. Só que a verdade é que você vai pagar $10 de multa. Essa é a verdade. Vai ser o dia 1º de abril, o dia da mentira, mas você vai pagar com $10 de verdade de multa. Então evite, né, maus entendidos e evite constrangimentos. Vamos terminar a nossa aula de hoje. Deus falou alguma coisa com você na aula de hoje ou não? Amém. E Amém. se não falou, alguém vai ter que orar aqui de novo para fazer a conversão. Mas vamos lá, vamos agradecer a Deus com o nosso lema para fechar tudo. Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso e Compromisso. disciplina. Compromisso. É necessário que ele cresça É e que necessário eu que ele cresça e que diminua. eu É diminua. necessário que É ele necessário cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a honra, glória e o poder. Ó, beijão no Aleluia. coração de vocês. Vejo vocês próxima segunda, dia 7 de abril. Deus os abençoe. Não se esqueça dos trabalhinhos, por favor. Tenha uma semana abençoada. Uma terça mais abençoada ainda. E vejo vocês, se Jesus não voltar, próxima segunda, dia 7. Muito Em obrigado. nome de Jesus. Deus os abençoe Amém. no bondoso nome de Jesus Amém. Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado.